Fala galera, tudo bem? Bom, vamos pegar aqui um resuminho de hidrostática. Isso é um assunto legal, isso é um assunto importante pra caramba, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, a hidrostática ela vai tratar meio que o estudo de um fluido, né? Um fluido seria o quê? Seria um corpo que ocupa sempre o espaço do recipiente que o contém, tá? Ele sempre vai tomar o formato do recipiente que o contém. Só que, na verdade, nas aulas de ensino médio, né, acaba que você geralmente faz o estudo dos líquidos, embora nem somente os líquidos sejam fluidos, tá? Mas aqui a gente vai estudar os líquidos. Então, a primeira coisa que você tem que saber, nesse resuminho, é o conceito de pressão. O conceito de pressão fica muito evidente quando você pega, por exemplo, pega um lápis apontado na sua casa. Coloca esse lápis, aqui eu peguei o giz, coloca esse lápis na sua mão e vai apertando. Vai apertando cada vez mais. Geralmente o lápis tem o quê? Tem uma borracha numa ponta, né? Está apontado da outra. Quando você começar a apertar demais isso aqui, você vai uma hora sentir dor. Mas onde que a dor é maior? Naquele lado que tem aquela ponta do lápis, aquele lado pontiagudo, ou onde tem a borracha? É no lado que tem a ponta do lápis. Por quê? Você vai perceber que com ali a área que aperta é menor, é só a pontinha do lápis, a pressão em cima do seu dedo vai ser maior. Entendeu o que eu quero dizer? A pressão de uma força é a força dividida pela área. Não é que o meu dedo, aqui ao apertar o lápis, esteja exercendo uma força maior de um lado do que do outro. Mas como a área de contato no cantinho que está apontado é menor, se eu diminuo a área, a pressão vai ser maior, tá? Como é que é a unidade disso aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. A força é dada em newtons, a área é dada em metros quadrados, né? Então, a unidade de pressão vai ser newton por metro quadrado, que é o chamado Pascal, tá? Agora, repara que, no caso, a pressão que você vai calcular é sempre baseada numa força que é perpendicular a uma superfície. Eu estou querendo saber como que uma força perpendicular a uma superfície aperta aquela superfície. Então, se a força estiver aqui inclinada, você vai projetar essa força perpendicularmente aqui à área. E aí sim, no caso aqui a pressão seria o Fy dividido por essa área, tá? Bom, ao nível do mar, né, a gente tem umas unidades especiais que são o ATM. O ATM seria a pressão que a gente tem ao nível do mar. Um ATM, para eu converter para Pascal, para eu converter para Newton por metro quadrado, você não precisa decorar isso, tá? O que vai acontecer é que geralmente as questões vão te dar esse valor. Embora seja aproximada a conversão, o que acontece é que as questões dão esse valor como se fossem iguais. Não são exatamente iguais. Um ATM não é exatamente igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado, mas a gente vai deixar passar e vai considerar que é isso mesmo, tá? Então, isso você vai ter que um ATM é 10 a quinta Newton por metro quadrado ou, na verdade, o chamado Pascal, tá? Tá legal, beleza. Agora, uma coisa importante, tem conceitos básicos ainda, né? Antes de estar o teorema de Stevin, que é uma das coisas mais importantes junto com o impulso na parte de hidrostática, a gente tem que também saber qual é o conceito de densidade. O que vai acontecer aqui, né? Bom, se você aqui for definir, na verdade nem densidade é o nome correto, a massa específica. A massa específica de um corpo é um conceito que fica mais claro se eu virar para você e falar assim, ó, se eu pego 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão e deixo cair, qual que você acha que cai mais rápido? Gente, pô, a massa é a mesma, né? Então o peso é o mesmo. Inclusive, né, o que vai acontecer, né? O tempo depende da altura e da gravidade, mas a pergunta seria, qual que tem o maior peso? Se as massas são iguais, os dois têm o mesmo peso. Agora, por exemplo, 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, eles vão ter o mesmo tamanho?
Aí que tá, 1 quilo de chumbo pode ser uma coisa pequenininha, mas 1 quilo de algodão vai ser um chumação aqui na sua frente. Isso acontece devido à diferença de densidade entre os dois, devido à diferença de massa específica que um material tem do outro. A massa específica é aqui a divisão da massa pelo volume. Saca, inclusive, as unidades que eu tenho. A massa é dada em quilos e o volume é dado em metros cúbicos, ok? Então, no caso aqui, ó, a unidade da massa específica é o quilograma por metro cúbico, ok? Agora, então, repara que, por exemplo, no caso ali do chumbo, como ele é mais compacto do que o algodão, o que vai acontecer? O volume que eu tenho aqui é menor para uma mesma massa que é de 1 kg em ambos e, consequentemente, a massa específica do chumbo vai ser maior do que a do algodão, tá? Então eu digo que o chumbo ele é mais denso do que o algodão, ok? Isso é importante você saber, tá legal, gente? Agora sim, existe uma coisa chamada Teorema de Stevin, que você vai perceber que vai aparecer em várias questões dessa parte na física, que é o seguinte: se eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, e eu quero saber a pressão que eu tenho nesse ponto B. Vamos chamar de H a diferença de altura que eu tenho de um ponto para o outro. O que vai acontecer ali? O Teorema de Stevin fala o seguinte: o que vai ser a pressão que eu tenho lá embaixo no ponto B? Quem que está pressionando, quem que está empurrando aqui esse ponto? Ó, existe toda a atmosfera aqui em cima empurrando essa parte para baixo. Imagina que eu tenho aqui como empurrar isso para baixo, tá? Que ele está sendo empurrado e qual é a pressão que ele está sentindo? Tem a contribuição da pressão do ar. A pressão do ar é 1 atm, que são o quê? É uma coisa bem grande. São 10 a quinta newton por metro quadrado. Então isso vai ter que ser considerado, tá? Então a pressão que eu vou ter lá no ponto B vai ser a pressão atmosférica e mais também aqui toda a pressão exercida por essa coluna de líquido que tem essa distância, essa profundidade de H do ponto A em relação ao ponto B. Pensa comigo, como um mergulhador, né? Um mergulhador. Conforme ele vai afundando, a pressão no ouvido dele não vai aumentando, porque quanto mais ele afunda, maior vai ser esse H, mais água vai ter em cima dele, maior a pressão que ele vai estar sentindo. Então, a profundidade, ela exerce influência no valor da pressão. Na verdade, essa pressão exercida pela coluna de líquido é chamada de pressão hidrostática, tá? A pressão hidrostática, então, aqui, eu não vou demonstrar, né, porque isso aqui é um resuminho apenas. Ela é calculada como sendo μgH, é a densidade do líquido no qual eu me encontro, no qual o corpo se encontra, vezes G, pela diferença de altura entre esse ponto e o ponto lá em cima que está em contato com a atmosfera, ok? Eu posso até falar no caso aqui, ó, sendo mais genérico ainda, porque ali a pressão em A é a própria pressão atmosférica, né? Mas isso vale para quaisquer dois pontos. Se eu tenho dois pontos aqui embaixo do líquido, um ponto A e um ponto B, sendo H a diferença de altura entre eles, a pressão em B será a pressão em A mais μgH. Reparou o seguinte? Eu tenho que ter uma diferença de altura entre os pontos para que a pressão entre eles seja diferente. Bom, galera, então se eu tiver um ponto C à mesma altura que um ponto B, o que vai acontecer? Como a diferença de altura entre eles é igual a zero, então acaba que essa parte some e a pressão em B será igual à pressão em C, ok? Bom, uma coisa bem importante, um exercício bem importante,
é um que envolve a chamada prensa hidráulica, que é quando você tem uma transmissão de pressão de um canto ao outro. Como assim? Imagina aqui que eu tenho esses vasos comunicantes, tenho o meio do líquido passar aqui embaixo de um lado para o outro, um êmbolo aqui em cima de uma área A1 e o êmbolo aqui do outro lado de uma área 2. Tem uma força F1 de um lado e uma força F2 do outro. Tá legal? O que vai acontecer aqui? Vou até colocar mais largo para você entender um pouco melhor, né? O que está acontecendo. O líquido não é o mesmo. O líquido que eu tenho aqui desse lado é o mesmo que eu tenho lá do outro. Como o líquido é o mesmo, o que vai acontecer? Esses êmbolos estando à mesma altura, a pressão que eu tenho à esquerda terá que ser igual à pressão que eu tenho à direita. E como é que eu calculo a pressão? Né? Força sobre área? Isso quer dizer que a pressão no ponto A, ou no ponto X, é igual à pressão em Y. Então, F1 sobre A1 terá que ser igual a F2 sobre A2. Isso, assim, pode meio que toscamente ser exemplificado pelo princípio, né, da direção hidráulica. Como é que a direção hidráulica funciona? Você pega uma força pequena numa área pequena do volante, né? Então uma força pequena sobre uma área pequena, que vão para o outro lado como sendo o quê? Uma força grande para movimentar um carro sobre uma área grande que é a área do carro, tá? Então se você aqui aumenta o denominador, que é a área, no caso o tamanho do carro, e aumenta também a força, uma coisa compensa a outra. Só que na prática, eu vou com uma força muito pequena, que em cima do objeto que é o volante, movimentar um corpo bem grande que é o meu carro, ok? Bom, última coisa que a gente aqui tem que destacar é o empuxo, né? O que será o empuxo? O empuxo, no caso aqui, é a resultante das forças que um líquido exerce sobre um corpo que está dentro dele. Esse corpo, quando mergulha, ele empurra o líquido em volta dele, isso acaba com que o espaço ocupado por ele, né, faz o líquido subir, e se eu pegar aqui e calcular a resultante de todas as forças que o líquido está fazendo nele, a resultante dessas forças será dada pelo empuxo, né? Percebam que as forças que estão à esquerda e à direita acabam se anulando. As que estão em cima e embaixo não, porque eu tenho pontos em alturas diferentes. E isso, bem mal e porcamente explicando, resulta em pressões diferentes e forças consequentemente diferentes. A resultante vai estar para cima, ó. Aqui embaixo a pressão é maior do que lá em cima. Então a força que vem de baixo é maior do que a força que vem de cima. Então isso é, no caso, a força que o líquido vai exercer em cima desse corpo, que a gente resume com uma flecha só, sendo essa flecha representante do empuxo, tá? O módulo dele é calculado como sendo a densidade do líquido pelo volume imerso vezes G. Volume imerso é aquele volume que está de fato mergulhado, né? Se só tiver uma parte do bloco dentro do líquido, só vai me interessar colocar nessa fórmula aquela parte do bloco que estiver dentro do líquido. A parte que estiver fora não interessa, ok? Você pode, inclusive, lembrar disso aqui como me veja, né? Tosco, não, mas é tão tosco que você vai lembrar. Me veja, tá? Então o empuxo vai ser essa resultante das forças que o líquido exerce, né, sobre um corpo que está mergulhado, ok? Só para ficar bem claro, se eu tiver então aqui um bloco parcialmente mergulhado no líquido, somente aquela parte dentro do líquido, aquele volumezinho, vamos chamar de velhinha, é que vai importar no cálculo do empuxo. Aqui o empuxo ali a densidade μ do líquido pelo velhinha vezes G, ok? Só também por curiosidade, você teria aqui esse empuxo equilibrando o peso, que são as duas forças que agem aqui nesse objeto. Tá legal? Então com isso aí você já tem condições de fazer as primeiras questões de hidrostática.
tem um resuminho maneiro, tá? Então, tira bom proveito disso e boa sorte na sua prova, galera. Um abraço e até mais.